Bom dia, comunidade! Na nossa paraxá, Moshe Rabbeinu está falando para o povo de Israel que quando Deus aumentar o território da terra de Israel, então vocês vão fazer mais 3 cidades de refúgio. Nós sabemos que a Torá fala para nós sobre essas cidades de refúgio. O que eram essas cidades de refúgio? Alguém que acidentalmente matou uma pessoa, sem querer matou alguém, certo? A Torá está preocupada que talvez o parente do falecido queira fazer vingança daquela pessoa que matou o parente dele, só que aquela pessoa não merece vingança, porque foi sem querer, foi acidentalmente. Então a Torá fala para a pessoa, quem que matou acidentalmente, corre para uma cidade de refúgio. Essa cidade de refúgio tinha uma proteção especial da polícia, né? As pessoas que chegavam lá eram protegidas para que não venha nenhum parente daquela pessoa que foi atingida a querer fazer vingança com as próprias mãos. Isso servia a cidade de refúgio. A Torá fala que no deserto, antes do povo atravessar a terra de Israel, eles fizeram, como iam 2 tribos e meias, iam ficar desse lado do Jordão, eles fizeram 3 cidades de refúgio desse lado do Jordão e 3 cidades de refúgio dentro da terra de Israel. E a nossa paraxá está falando que quando Hashem aumentar o território da terra de Israel, conforme ele prometeu para os teus antepassados, né, que foi prometido para Avraham Avinu, que quando Deus promete, a gente sabe que a terra de Israel é chamada terra prometida. Deus prometeu essa terra para Avraham, depois repetiu a promessa para Yitzhak, repetiu a promessa para Yaakov, repetiu para os filhos de Yaakov, né, o povo de Israel saiu do Egito para ir para essa terra prometida. Quando Deus promete essa terra para Avraham, ele fala, eu vou dar para você a terra dos 10 povos. 10 povos. Só que a terra de Israel é chamada a terra dos 7 povos cananeus. Certo? A terra de Canaã que era a terra dos 7 povos. Mas Deus prometeu para Abraão que ele ia dar a terra dos 10 povos. Então, na verdade, ainda tem 3 povos, né, que são quando o Mashiach chegar, a terra de Israel vai se estender por mais esses 3 povos que estão lá fazendo fronteira com Israel, e Israel vai se ampliar, e quando Israel se ampliar, você vai fazer mais 3 cidades de refúgio. No total vão ser 9 cidades de refúgio. 3 desse lado do Jordão, 3 do outro lado do Jordão, que dentro da terra de Israel, e 3 quando Mashiach chegar, quando a terra de Israel se ampliar mais ainda. Esse assunto, a Torá dá muita ênfase para esse assunto das cidades de refúgio, certo? E hoje em dia que nós não temos essa cidade de refúgio, o que eu faço com todos esses versículos? Qual a lição que eu aprendo daqui para o meu dia a dia, que eu estou aqui no Brasil, Belém do Pará, sem Mashiach, sem estar morando em Israel? O que essa cidade de refúgio pode me ensinar? A Torá fala para nós o seguinte, pessoal, uma coisa que é muito do nosso dia a dia, mas muito mesmo do nosso dia a dia. Divida, separe aquelas pessoas que fizeram coisas intencionalmente contra você, daquelas pessoas que fizeram alguma coisa sem querer. Muitas vezes acontece no nosso dia a dia que alguém sem querer fala uma palavra, sem querer escapar de uma palavra, sem querer a gente fala, não, ele fez de propósito, ele teve a intenção de me ofender, e às vezes às vezes a gente vê alguém com raiva da gente, a gente fica pensando, peraí, mas o que eu fiz para esse cara? Por que ele está com raiva de mim? Eu não consigo nem lembrar que eu tenha feito alguma coisa. Porque realmente a gente não fez. A maioria das peleias de comunidade, como a gente fala, ou peleia de sinagoga, ou peleia de família, é uma bobagem. Começa com uma besteira. Eu acho que ele me olhou torto. Aí eu já fico com uma raiva por 20 anos para cima dele. A Torá vem falar para nós, separe o que é intencional do que é sem querer. O intencional, realmente a Torá fala, o intencional tem que ser castigado. Né? A Torá, a gente sabe que a Torá, inclusive, ela é a favor da pena de morte. Quem matou friamente, vai morrer friamente. Certo? A Torá ela é a favor da maior penalidade, que é a própria morte. Mas a Torá fala, mas veja se realmente aquela pessoa é culpada. Ou seja, veja se não foi sem querer. É como a Torá dá o exemplo de uma pessoa que está no topo da escada e ele escorrega, ou quebra um degrau da escada, ele escorrega, cai em cima de alguma pessoa que estava passando por baixo, acaba matando aquela pessoa, né, que com o peso dele que caiu e foi sem querer. Ou muitas vezes acontece casos sem querer, certo? E a gente tende a condenar as pessoas. Não, ele com certeza fez de propósito, ele mediu as palavras antes de falar comigo. E a verdade, a gente está falando assim, jogando conversa fora, não está falando nada de especial, né? E
a outra pessoa já vai ficar 20 anos com raiva da gente, certo? Então vem a Torá e fala para nós essa lição da cidade de refúgio, que a Torá repete algumas vezes na Torá de novo essa história da cidade de refúgio, que é para ensinar para nós, no nosso ato do dia a dia, separe o que é intencional daquilo que é sem querer, certo? A maioria absoluta, cada um de nós, pode faça uma conta consigo mesmo, a maioria das brigas que nós temos, seja briga de família, briga de comunidade, briga de vizinho, briga do que for, sempre começou com uma bobagem e sempre é porque a gente achou que ele fez de propósito para mim, certo? Vem a Torá e fala, não, de repente não foi de propósito, de repente a cidade, eu vou proteger essa pessoa porque ele não fez de propósito, certo? Ou seja, a gente tem que se proteger para não botar tudo no mesmo saco, não condenar tudo por cada ato, não, analise primeiro, veja se realmente, certo? Porque a gente vai, se a gente fizer isso aqui que a Torá está falando para nós, a gente vai evitar de tanta mágoa, de tanta dor, de tanto ressentimento, certo? Desnecessário completamente, e às vezes a gente vai ficar carregando aquilo no nosso coração 10 anos, 20 anos, por uma coisa que nem existiu, certo? Então vamos melhorar nossa qualidade de vida, vamos colocar em prática aquilo que a Torá está ensinando para nós, porque as palavras da Torá, elas são atualíssimas para o último momento, certo? Para nós conseguirmos ter, dentro desse mundo conturbado que nós vivemos, um pouquinho mais de qualidade de vida, um pouquinho mais de compreensão, um pouquinho mais de união, e com essa união realmente merecer a chegada de Mashiach e merecer um mundo que vai ser um mundo perfeito, um mundo de só coisas boas, se Deus quiser. Bom dia para todos, muita saúde para todos e Shabbat Shalom.